Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um La Bomba Realiza, hoje na cidade de Ubatuba, uma cidade litorânea do estado de São Paulo, litoral norte. E, graciosamente, o Arthur D'Angelo vai ser o nosso entrevistado da vez. Ele tem aí bastante informação para nos dar, principalmente na área de segurança pública, né? Ele tem um histórico que vai nos passar aqui, nos informar, e a gente vai fazer um bate-papo sobre esse assunto que é de interesse aí de muitas pessoas, é um dos assuntos polêmicos que nós temos no nosso país, mas ele vai tirar um pouquinho essa polêmica e trazer a Polícia Militar para aquele lugar de glória que ela precisa estar e que está porque ela vai fazer aí 200 anos de existência, né, na Polícia Militar. Muito obrigada, Arthur, né? Seja bem-vindo. E queria que você então se apresentasse, falasse um pouco de você e como que hoje você está como presidente do Conseg de Ubatuba, né? Então eu queria que você desse para nós essa trajetória. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando o Conseg de Ubatuba, né? Poder levar até os nossos espectadores aquilo que é o propósito do Conseg, né? Então, eu estou no Conseg já há um ano, né, que eu assumi o Conselho Comunitário de Segurança aqui em Ubatuba, né? E você pediu para eu falar um pouco, né, da minha trajetória até aqui. Então, eu sou Arthur D'Angelo, né, sou oriundo de Lorena, há 30 anos estou aqui em Ubatuba, e eu comecei minha carreira na área de segurança, foi no Exército, aos 18 anos. Eu servi no Batalhão de Infantaria em Lorena. Batalhão de Infantaria, lá eu fiquei por 5 anos, fui sargento de infantaria. Depois do Exército, eu migrei para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através de concurso público. Ingressei na Polícia Militar, fiz o curso para cabo, fiz o curso para sargento, e quando eu estava me formando sargento da Polícia Militar, eu fui aprovado no concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Daí eu fui admitido na Polícia Rodoviária Federal em 1995 e lá eu terminei minha trajetória na área da segurança. Mas um pouco antes de encerrar a minha carreira na Polícia Rodoviária Federal, eu fui convidado a participar do Poder Executivo aqui de Ubatuba. Eu exerci o cargo aqui de secretário de Segurança Pública. E, além disso, eu também pertencia ao Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de São Paulo, representava essa categoria lá em Brasília, reivindicando melhorias para a polícia, infraestrutura, carreira e tudo mais. Então você tinha uma atuação política aí também, né? Nesse momento, sim. Eu, além de... Naquele momento, eu era chefe de uma delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que era aqui em Ubatuba, e também eu era o representante do Estado junto a Brasília. Todas as reivindicações nossas lá, eu como diretor parlamentar, eu levava junto com os meus companheiros até os deputados, senadores, pedindo melhorias, né? Tentando elevar o nível da polícia. Sei. E qual o sentimento, né, e a praticidade, e obviamente você primeiro tinha um desenvolvimento muito efetivo operacional na polícia, né? Depois você, ainda estando na polícia, você disse então que foi para essa área um pouco mais atuante politicamente, né? Que você era não só do sindicato, como também dessa secretaria, né? Qual que era assim a maior diferença que você sentia dos trabalhos, né? Qual eram os maiores obstáculos que você tinha na época em relação ao que você precisava desenvolver? Exatamente, né? Há uma diferença bem grande de você estar na linha de frente, né? Você está na atividade fim, ou quando você está gerenciando, né, essas necessidades, né? Às vezes os tempos das coisas acontecerem são diferentes daquele que o policial espera, que a sociedade espera, né? Quem está exercendo uma atividade de gerência, às vezes ela fica limitada, ela não consegue todos aqueles recursos que ela precisa, sabe que precisa, para proporcionar uma boa qualidade de serviço para os policiais, uma excelente prestação de serviço para a comunidade. Ele sabe a demanda, mas para atingir aquilo
tem toda uma burocracia, tem todo um trâmite, que às vezes as pessoas da comunidade, ou mesmo os policiais que estão na ponta, não entendem essa demora, o porquê das coisas. Mas há um engessamento na parte administrativa que às vezes dificulta todo aquele planejamento que é feito. Um dos motivos que nós decidimos ter a associação nossa de moradores e empreendedores foi em decorrência dessa morosidade da resposta dos órgãos públicos, né? Então a gente foi querer entender mais de perto. E agora você está confirmando isso. Você atribui essa morosidade, essa burocracia, isso tudo não é falta de pessoal, eu acredito. Não é falta de verba para investimento, né? A gente às vezes fica tentando entender, porque a gente tem uma carga tributária alta, todos nós pagamos, né? E daí a gente fica um pouco desacreditado né? Por que essa morosidade acontece para prejudicar as pontas de linha, como você acabou de falar, o próprio munícipe, né, que precisa daquele serviço, né? E quando a gente fala de segurança pública, não chegar lá no tempo real que é necessário, a gente está falando diretamente das vidas dos policiais. Exatamente. Eu, enquanto secretário de segurança, eu cheguei a fazer projetos, né, para levar para Brasília, para buscar verbas, né, para adquirir viaturas para a Guarda Municipal, colete, novos armamentos. E aparecia tanto obstáculo administrativo, às vezes era uma coisa simples, um pequeno detalhe. Uma vírgula, né? Por exemplo, o colete tem que ter o peso X. Se você não colocasse aquele peso X específico ali, todo aquele projeto que você fez voltava e essa volta para a gente reajustar e ir para lá já eram meses, né? Talvez até anos. Então, e aqui você falou, a população está carente de segurança. Né? É iminente, isso é igual fome, né? Não dá para esperar. A segurança não dá para esperar. Nós estamos lidando com vida, se você perdeu, não retrocede. E quando eu falo de vida, a gente está falando, porque eu falo disso porque eu venho de uma família de militar, né? Então a gente sabe o que é um familiar ir para a rua para trabalhar sem saber se ele volta, né? E eu falo que vai de peito aberto, né? Vai de peito aberto. Exatamente. Então quando você acabou de falar de um item muito importante que é o colete à prova de bala. Aí você tem um processo de licitação, de compra, que tem tantos detalhes, etc., e aquilo não chega no tempo hábil, etc., quantas vidas? Né? A gente vai estar colocando ali em perigo. Né? Em perigo. Exatamente. Às vezes são coisas que nem sempre são mensuráveis. Né? Por exemplo, vamos supor, um policial militar, um guarda municipal, qualquer que seja, agente de segurança pública, está patrulhando, está bem equipado, está com sua arma, sua viatura. Só o fato dele estar patrulhando, né? Às vezes a população olha assim, está passeando com dinheiro público, dinheiro nosso. Não. A hora que ele está patrulhando, ele está evitando que ocorra assaltos. Ele evita que ocorra latrocínios, homicídios. Né? Mas só como ele evitou, não entrou na estatística. Mas o fato de ele estar passando numa rua, num bairro com a viatura ali, pode não estar acontecendo nada, mas esse não está acontecendo nada, com certeza é sob a influência da presença dele ali. Que é o policiamento ostensivo. Preventivo. E preventivo. Exatamente. Né? E uma coisa que eu percebo, né, quando existe um pânico por alguma coisa, e obviamente você tem muito mais dados do que eu, porque você é presidente do Conselho, você recebe isso muito mais do que nós lá na associação. É a desinformação do cidadão brasileiro, em todos os níveis. Não é porque a pessoa não tem uma escolaridade, ou a pessoa que tem escolaridade, ou pós-graduação, não. A hora que o cinto aperta, que tem uma intercorrência, não sabe para onde ir, não sabe quem chamar, não sabe, só sabe o 190. Né? E daí a gente sabe que o sistema de atendimento do 190 é gigantesco, é um dos maiores da América Latina, é isso? Exatamente. É o
maior da América Latina, né, de São Paulo. Parece que existe um apêndice dele em São José dos Campos, é isso? Tem uma base em São José. Os nossos chamados daqui, da nossa região, caem todos em São José dos Campos, e de lá ele é redistribuído. Mas os outros números ninguém sabe, né? Que é o 56 da prefeitura, que se liga à GCM, não é isso? O 56 se liga à GCM, daí você tem bombeiro, você tem isso, você tem saúde, a Polícia Rodoviária Federal. Não é? Então, não sabe, é só 190, né? E o mais triste é saber que, e daí não sei se você tem esses dados, que o número de chamados de trote são imensos. Infelizmente. Né? São imensos. É mais trote do que chamadas que vão dar alguma ocorrência. Né? E quando ocorre isso, né, para todos os agentes da segurança, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, se passa um trote, né, fala uma pessoa em perigo, sofreu um acidente, ou então início de incêndio, se aquela viatura do bombeiro se desloca para atender aquele trote, provavelmente uma outra ação real vai deixar de estar coberta. Exato. Por causa desse deslocamento em decorrência desse trote. Aí a gente tem várias coisas a serem ditas, né? Nós temos o deslocamento que vai deixar de atender uma outra ocorrência, seja qualquer uma das polícias, seja a polícia rodoviária, a polícia militar, a ostensiva, seja o bombeiro, vai deixar de atender. Tem também o custo desse deslocamento. Exatamente. Que não está contabilizado. Tem um custo. Porque tudo tem um custo, né? Exato. Tem o combustível, a mecânica, o salário do policial que está ali, né? Está sendo empregado em algo, né? Então tudo isso vai repercutir nos gastos, né, do Estado. Exato. É muito perigoso isso. Sim, é desgastante, vamos dizer assim. Agora, aqui na cidade de Ubatuba, você falou que você foi secretário de Segurança Pública, né? Quais foram os seus maiores desafios aqui? Um dos meus maiores desafios foi reestruturar a Guarda Municipal. Que é a GCM? A GCM, Naquela época a Guarda estava bem, vamos dizer assim, esquecida. Né? Não por má vontade até dos administradores anteriores, mas por falta de recursos. Desde que começou ali um serviço, né, de reestruturação da Guarda Municipal, buscando recursos junto a Brasília, ou então até mesmo dos próprios recursos da aplicação dos autos de infração. Porque os guardas municipais aqui, eles já eram agentes de trânsito, nem todas as guardas eram, naquela época, tem 10 anos isso, e o daqui já eram, eles aplicavam as autuações de trânsito. Então, parte do valor arrecadado poderia ser revertido para aquele órgão que emprega o agente de trânsito. Né? Então, além de serem guardas municipais, eles eram agentes de trânsito. Então, naquele momento, a gente conseguiu buscar verbas que eram destinadas, né, pelo Detran para suprir a guarda. A gente começou lentamente a comprar viaturas, coletes, novos uniformes, e dali para cá as coisas melhoraram. Né? Com essa brecha que a gente achou, todo ano é repassado um percentual X da arrecadação para ser investido no próprio agente. Eu queria que você desse uma diferenciação, uma explicação de diferenciação, porque as pessoas, na sua grande maioria, não entendem a diferença entre Polícia Militar e GCM. Né? Então, se você pudesse dar assim, uma diferenciação básica do porquê das duas polícias, né, para que os municípios tivessem esse entendimento. Tá. A Polícia Militar tem a função preventiva, né, o policiamento preventivo, ostensivo, né, que está ostensivamente na cidade, e fardado. Né? Ela está subordinada ao governo do Estado. A Guarda Municipal, quando ela foi criada, ela tinha a função exclusivamente de fazer a vigilância dos próprios municipais. Que são os próprios? São os estabelecimentos públicos, as escolas, as praças, postos de saúde. Patrimônio, né? Isso, patrimônio.
E quando a guarda foi criada, ela tinha essa função. Com o passar do tempo, né, ocorreram novas alterações e foram sendo delegadas outras atribuições para a guarda municipal, né? Então, inclusive, né, como eu falei, ela passou a ser agente autuador, né, agente da autoridade de trânsito, passou a fiscalizar trânsito, passou a fazer, por exemplo, em Ubatuba eles têm competência para fazer fiscalização ambiental. Tá? Que é bem adequado aqui. Isso, né? O Estatuto da Guarda Municipal que tem essa previsão. Então, de apenas somente vigilantes dos prédios públicos, eles também passaram a adquirir outras competências. Inclusive, hoje, algumas guardas municipais até trocaram o nome. Já estão sendo, tem nomenclatura de Polícia Municipal. Há uma discussão lá em Brasília quanto a isso. Ainda não está chancelado, ainda está pacificado. Isso, alguns municípios já trocaram a denominação, né, para a Polícia Municipal, outros se mantiveram, igual Ubatuba. Mas, na realidade, a Guarda Municipal, na prática, ela está fazendo o mesmo serviço que a Polícia Militar. Ela está transitando, ela está patrulhando, está fazendo um serviço preventivo também. Né? Só o fato de ela se deslocar de uma escola para outra, ela faz o patrulhamento. Né? E ela faz prisões em flagrantes, normalmente. Agora, lá em São Paulo, nós temos o Smart Sampa, que trouxe para a GCM uma roupagem nova, um destaque como policiamento, né? E está fazendo um burburinho. Trouxe eles viraram um popstar, né? Porque, o Smart Sampa, então a câmera vai lá, identifica, a GCM na hora é acionada, faz a prisão, etc. E isso é uma atribuição, um sistema da cidade de São Paulo, né? Por causa do prefeito lá. Existe algum estudo de vocês aqui para adquirir esse mesmo sistema tecnológico? Sim, sim. Inclusive já está em implantação. O município adquiriu, se não me engano, 44 câmeras, né? Essas câmeras inteligentes, né, que lá é denominado Smart Sampa. Acho que 20 já estão instaladas, né, nas portas das escolas. E recentemente o governo do estado também contemplou Ubatuba com as câmeras da Muralha Paulista. Né? Ela também faz essa identificação facial. Então está tudo sendo sincronizado. E agora também vai ter oportunidade de câmeras particulares serem integradas a esse sistema. Exato. Né? Já está tendo essa oportunidade, dependendo do tipo de câmera, né? Se ela for compatível com o sistema. Tecnologicamente falando. Exatamente. Não é qualquer câmera, câmerazinha às vezes de baixa qualidade, não. Tem que ter um upgrade. Isso. Aí cada imóvel que tenha câmeras, ela pode disponibilizar uma delas, uma câmera por imóvel. Você está sendo implantado já. Sim. E os municípios estão buscando isso? Você sente? Ainda é novo. Ele é bem novo. É bem novo. Isso aí a gente vai fazer uma divulgação, até não consegue, a gente quer trabalhar isso aí para divulgar, até através da associação comercial, que é o prédio que nós estamos ocupando aqui, né, para divulgar para os comerciantes, porque muitos comerciantes já têm. Né? E isso vai incentivar muito mais comerciantes a adquirir outras câmeras e do mesmo padrão a ser aceitável nesse sistema. E você sabe que o crime organizado, né? Ele é organizado. E para toda a inovação de resistência ao crime, eles vêm com uma outra inovação. Lá na nossa região, nós já tem, como essa história do Smart Sampa é muito divulgada nos meios de comunicações abertos, então eles ali, por exemplo, nós estamos perto de uma estação de trem muito movimentada, no bairro onde nós moramos, e o pessoal que vem para a região para cometer crime, eles descem do trem com isso, que só aparece o rosto, assim, os olhos. Então eles se inovam muito rapidamente, né, para não serem reconhecidos. Aí é como se eles chegassem no trabalho, tirassem aquele negócio e vamos agora fazer a função. Mas é impressionante como eles se movimentam, né? Sempre inovando, né? Sempre inovando. É uma constante corrida do gato atrás do rato. Exatamente.
Mas como que vocês estão trabalhando aqui em relação à legislação? Como, né, dos campeões de audiência que nós temos de reclamação no CONSEG é a audiência de custódia. Como que vocês estão aqui? Nós também vivemos esse problema. Esse problema é mais vivenciado pela Polícia Militar e a Polícia Civil, né, que estão mais à frente. Né? Sim. A audiência de custódia realmente dificulta, né? Às vezes todo o trabalho que é feito na atividade fim, policial se dedica e tal, vai numa prisão muito bem feita, mas chega na audiência de custódia, dependendo do que o preso falar, pode vir tudo para baixo. Eu, particularmente falando, né, eu vejo isso aí como um retrocesso muito grande que ocorreu. Foi um tiro no pé. Foi dado um legislador aí que hoje ocupa um cargo muito importante no governo federal, né? Criou isso aí enquanto ministro do STF, mas só veio prejudicar a população. Sim, sim. Inclusive o delegado que foi covardemente assassinado, né? Antes de ontem, sim. Uns que participaram do homicídio lá e tinha saído ele tinha sido preso 2 vezes. Não era para estar solto, era para estar cumprindo a sua pena. Sim. Mas não estava na rua, estava na rua praticando esses crimes. Agora, uma coisa que aqui vocês têm o PVS também, né? Temos. Programa da Vizinhança Solidária da Polícia Militar. E de uma palestra que eu participei, inclusive foi um dos idealizadores, né, do PVS. Na época foi criado no governo do Alckmin. O coronel Telmo deu uma palestra. E ele deixou bem claro que para que funcione o PVS, precisa cumprir os 3 pilares da segurança pública, que ele fala que é as polícias, o judiciário e o cidadão. E hoje nós temos só uma funcionando, que são as polícias. A polícia, ela está aí, independente dessa coisa que falam, que eu acho que a pior coisa é falar isso das polícias. Eu acho que isso é um desmerecimento ao trabalho que eles fazem. Que fica falando que a polícia enxuga gelo. Se a polícia resolver parar de enxugar gelo hoje, nós estamos lascados. Esse é o termo, né? Então eles estão fazendo o trabalho deles. Porque se eles não fizerem, a gente está perdido. Porque nós só temos eles. Porque o judiciário está... ele não faz a leitura literal da lei, ele faz a leitura mediante o pensamento, o achismo dele, o que ele acha dentro da ideologia dele é o que ele aplica como lei. E as audiências de custódia são para tratar o criminoso como vítima da sociedade, e o policial é o algoz, né? E a população não faz a sua parte, porque a população, ela recebeu uma informação enviesada do poder público, e quando eu falo isso, poder público é o governo, né, de que o governo tem a obrigação de proteger ela de tudo. E não é assim. O cidadão, ele tem que fazer a parte dele, que é o mínimo de uma prevenção da vida dele mesmo. Então ele tem que ter a sua determinada atenção no trânsito, a sua determinada atenção quando ele anda na rua, a sua determinada atenção quando ele está dentro da casa dele. Ele tem que praticar as mínimas prevenções, como qualquer coisa. Quando ele dirige, ele não pratica prevenções para não bater o carro. É a mesma coisa, né? Aí vem aquela história que todo mundo fala, mas eu tenho direito de andar com o celular, eu tenho direito de andar com a minha aliança. Concordo. Ninguém está falando para não fazer isso. Só que nós estamos vivendo um estado de exceção. Porque nós estamos vivendo um estado de narco-estado, né? Porque nós estamos com o crime organizado dominando 27% da população brasileira. Isso é um índice altíssimo, né? Nós temos aí o narcotráfico dominando faixas e locais no Brasil inteiro. Então você já passa a não ter
a polícia não tem como, né? E ela é uma polícia militar e ela não é uma polícia particular, né? Então, e você deve ouvir muito essas reclamações, né? Não consegue, que a pessoa fala, mas eu não posso andar com o meu celular. Aí, o que você acha, em que momento você acha que as pessoas de fato vão entender o momento que a gente está vivendo? Olha, esses esclarecimentos têm que partir de várias fontes, né? De várias fontes. Infelizmente, estamos com esse problema também, né? Nem todos os órgãos responsáveis pelas divulgações divulgam a verdade, né? Então, daí dentro do Conselho, o que a gente faz? A gente faz um trabalho tentando esclarecer para a sociedade esse problema, né? E a possível solução. Então, aí está a figura do Conselho. Permitir que o cidadão, né, tenha acesso às autoridades policiais, né? Abrir a oportunidade para o cidadão chegar lá na frente do delegado titular, na frente do capitão comandante da companhia e falar, nós estamos com tais problemas no nosso bairro, na nossa rua, né? Ou então eu tenho tal sugestão para tal coisa que está ocorrendo em tal lugar. Ou então, além do, como citei, o delegado e o capitão, às vezes tem secretários da prefeitura. O secretário de segurança está sempre lá participando. Às vezes vai o secretário de meio ambiente, às vezes vai o secretário de posturas, né? E outros mais. O conselho tutelar também frequenta. Então a gente consegue, é uma ferramenta que abre essa oportunidade, né, para o cidadão chegar frente a frente ao comandante da polícia e falar assim, comandante, tal lugar está tendo tal crime. Né? A gente precisa que a polícia esteja presente. Mas aí também tem uma outra vertente, né? O comandante, às vezes, não sabe que tem essa demanda naquele bairro. Porque não tem registro, não tem boletim de ocorrência. E o conselho bate constantemente. Que é a parte do cidadão. Exatamente, a parte dele. A gente fala assim, tem que fazer sua parte também. Registra, mesmo que o valor daquilo que foi furtado seja pequeno. Hoje nós temos delegacia eletrônica, né, que é pela internet. Você não precisa nem se deslocar para a delegacia física. Então a gente sempre fala, registre, porque você registrando o seu boletim de ocorrência, isso vai gerar uma estatística, vai gerar números. E o capitão, a hora que recebe lá as estatísticas, ele vai ver, em tal rua, em tal bairro, o número de furtos de celular, de bicicleta, de outras coisas mais é alto. Então a viatura vai para aquele local. Agora, você não tem estatística, lá está super tranquilo, ele põe a viatura em outro lugar. E assim ele vai direcionando. Agora, uma coisa, não sei se aconteceu já com você em reunião do conselho, da pessoa vir reclamar que foi roubada, foi furtada o celular, e daí tem todo um rito a ser seguido. Tem que ter nota fiscal, certo? Aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho a nota. Por que você jogou fora? Não, porque eu comprei sem nota. Então, o que essa pessoa está fazendo? Está alimentando. Dando o crime organizado. Às vezes, sem imaginar que está, né? Só pensando no... Lei de Gerson? No retorno econômico, na vantagem que vai levar. Exatamente. Ela acaba alimentando o crime. Vou comprar esse celular, vou comprar aquela bicicleta. Tem notas? Não, vai bicicleta boa. É R$200. Então, é isso que as pessoas precisam entender, que o crime organizado, ele se alimenta disso. Exatamente. Do seu dia a dia. Por exemplo, lá na nossa região, a gente está com o crime da moda agora lá, é o roubo de ouro, o roubo da correntinha. Para você ter uma ideia, em 3 meses abriram 8 lojas de compra e venda de ouro. Aí foi o que eu falei. Quem está indo lá comprar o ouro? Porque se tem a venda, ok. O bandido foi lá, roubou e foi lá e vendeu para essa loja. Mas tem alguém que está indo lá comprar também. Entendeu? Então, é esse tipo de... É esse movimento que o cidadão precisa entender, que ele é a terceira perna da segurança pública. E que ele tem que fazer a parte dele. E agora, encaixando nessa incumbência do cidadão estar participando, voltamos de novo para a vizinhança solitária. Né? Quando ele, não querendo bisbilhotar a vida do vizinho, mas quando ele está atento ao que está acontecendo com a sua vizinhança,
né? Ele está ajudando muito. Quando todos se unem, né? Só a gente usa a expressão colmeia, forma uma colmeia. Por que a colmeia é forte? Porque ela é toda fechadinha. Então, quando os vizinhos se fecham, né, para promover a segurança, né, fica mais forte o sistema. Né? Então, um passa a cuidar da segurança do outro. Nossa, fulano esqueceu a porta aberta, parece que ele não estava aí. Ele já... Nós tivemos lá na nossa rua um problema, eu acho que eu comentei com você da última vez que nós estivemos juntos, de um sequestro de uma senhorinha, porque ela é sozinha, e o vigia da rua, junto com uma gangue, a sequestraram para se apossarem da residência dela. Nos movimentamos e estamos lidando até hoje, mas nós criamos essa rede. Existe uma rede de apoio entre nós, da rua, junto com o treinamento do programa da Vizinhança Solidária, e hoje passou uma mosca diferente. Um entra em contato com o outro pelo WhatsApp, aqueles que são um pouco mais ousados, eu, por exemplo, eu chego, pergunto. Então ontem teve uma das casas que tinham sido invadidas, inclusive por esse vigia, e que hoje tem um processo, né, tramitando, tá para alugar, e a gente fica de olho. E teve um movimento diferente na casa. Imediatamente a vizinha mandou um WhatsApp para nós, dizendo que o movimento era diferente. Eu já entrei em contato com a dona do imóvel, que não mora lá na região, dei o alerta, ela mandou a filha verificar. Então é tudo muito rápido. Sim. Sem precisar, sem acionar a polícia, hein? Entre nós. É uma sinergia, né? Uma união de forças ali que funciona. Sim. Funciona. É a filosofia da polícia comunitária. Exato. Né? A polícia comunitária, qual que é, resumidamente, né, a função dela, né? Todos se conhecem, né? A vizinhança se conhece e conhece o policial que está sempre naquela região. Né? Exato. E esse fato de todos se conhecerem, eles se unem e acaba inibindo a presença de pessoas estranhas. Porque às vezes o policial, às vezes não, na maioria das vezes, o policial não sabe de todos os problemas das pessoas. Mas quem sabe? É o morador, é o morador, é o comerciante. É o cidadão, é o comerciante. E ele tem que passar essas informações para o policial. Ele não pode segurar essa informação para ele, porque se ele segura, não vou falar para ninguém, eu vi tal coisa assim estranha, vou falar. Ele tem que arrumar um jeito de passar. Ele não precisa se expor, mas ele tem que passar. Porque quando ele passa, ele dá subsídios para a polícia poder fazer um serviço melhor. Né? E ou consegue e ajuda muito nisso. Você Né? tem um índice interessante, bem interessante da cidade que aderiu ao PVS? Você acha que tem bastante? Como que você... Não, aqui em Ubatuba não. Inclusive nós estamos reatando isso aí. Né? Eu estou em conversa com a Polícia Militar para fazer uma parceria de palestras para os líderes comunitários, fazer esse chamamento, né? Porque ficou muito tempo meio que esquecido. Né? Então a gente está fazendo esse trabalho de voltar a pôr isso aí em destaque, né? Chamar os líderes. Então por isso os comerciantes também. Por isso que hoje o Conseg, ele, depois que eu assumi, eu assumi faz um ano, né? A gente ficou aqui alguns meses fazendo as nossas reuniões aqui, nesse espaço, né, na Associação Comercial de Ubatuba. E agora a gente faz as nossas reuniões nos bairros. Né? A gente divulga, a gente vai em escolas, vai em igreja, para trazer os líderes comunitários, trazer as pessoas, né, da comunidade para participar, para ouvir, para entender como é que funciona, né, e tentar reavivar a vizinhança solidária. Você sabe que eu tive uma reunião um pouco antes do Coronel Cássio ir para a reserva, né? Ele estava como comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ele, muito graciosamente, me recebeu lá. E eu conversei muito com ele sobre o programa da Vizinhança Solidária. E falei para ele que nós tínhamos um case extremamente de sucesso e que nós gostaríamos muito, né, que realmente isso fosse uma coisa... porque o programa é fantástico. Ele dá resultado desde que seja implantado e tenha essa reciclagem com constância. Né? Porque senão ele vira um grupo de WhatsApp de fofoca. Exatamente, ele sozinha perde a função. E ele se colocou numa posição bem alinhado com
Inclusive nós tivemos lá na nossa região vários outros treinamentos, né, de reciclagem, e a cada vez que você vai, você recebe informações novas. Por exemplo, só nessa reunião que eu fui com ele, eu não sabia que existe o 90 eletrônico. Não sabia, eu achava que o 90 era só ligando. E ele falou que não, Valdir, tem um 90 eletrônico, você é um aplicativo que você baixa e que para eles é muito melhor do que a ligação, porque lá, como você tem que se cadastrar primeiro, então já evita o trote. Sim. Então, chega identificado. Exatamente. Então, o tempo de resposta de quem chama o 90 pelo aplicativo é maior do que pelo telefone. Aí você vai falar assim, mas por quê? Porque dá preferência para o 90 do aplicativo? Não. Porque no telefone, para se chegar à informação de que aquilo, quem está ligando não é um trote, tem que se fazer muitas perguntas. E a ocorrência está acontecendo. Agora, se você está no aplicativo, não. Você já sabe que você é uma pessoa idônea. Então, o tempo de resposta da polícia chegar na tua ocorrência é muito maior. Então, pessoal, eu indico que vocês baixem o aplicativo do 90, porque ele é muito mais rápido no tempo de resposta, né? Exatamente. É a tecnologia ajudando. É a tecnologia. Né? Então, aproveitando que você falou do 90 eletrônico, né? Então a gente reforça aqui, a gente já falou, mas vamos reforçar, existe hoje a delegacia eletrônica. Sim, né? também. Onde pode ser feito boletins de ocorrência de diversas naturezas, não todas, né? Aquelas mais graves tem que ser presencialmente. Mas se a pessoa colocar ali BOSP, já cai direto. Né? Já abre ali um rol de naturezas de ocorrência da pessoa, furto, né? Perda de documento, comunicação de calúnia, está fazendo muita coisa. Né? Daí alivia os policiais lá na delegacia, né? Diminui a fila lá, fica só os casos graves lá e os casos mais simples. O cidadão não precisa nem sair de casa, 10 minutinhos ali ele faz o seu boletim de ocorrência. Eu, apesar de ser uma pessoa extremamente analógica, porque eu sou da década de 70, né? Mas eu me viro bem ainda nas coisas e eu faço muita coisa pela internet. E uma das coisas que eu faço é boletim de ocorrência. Eu tive um caso que eu fui quase atropelada por uma moto na calçada, né? E fiz um boletim de ocorrência eletrônico e foi muito rápido o tempo de resposta da delegacia. E a coisa andou rápido mesmo. Teve audiência, o juiz chamou o rapaz que cometeu a infração, ele não foi penalizado judicialmente, mas ele levou uma chamada do juiz. Funcionou o sistema. E não tivemos mais problema naquela calçada. Porque é um imóvel, né, que a gente tem propriedade ali, e eu entrando no imóvel quase fui atropelada. Na calçada, por uma moto. Então funciona assim. Agiliza bastante. E então, assim, para a gente finalizar, tem alguma mensagem, algum recado que você quer dar para a comunidade, que obviamente vai assistir isso, né? Esse nosso bate-papo. Tem alguma coisa que você queira deixar? Sim, o que eu sempre digo, né? Acredite na polícia, né? Apesar de fatos que acontecem, né, dentro das polícias, né, fatos negativos, a polícia não coaduna com isso, né? As polícias não coadunam, né? A polícia corta na própria carne, né? Tira os elementos que não andam de acordo com o esperado. Em toda a profissão existe pessoas honestas e pessoas desonestas, né? Todas. O que acontece na polícia? É que ela está sempre em destaque, né? Que ela foi concebida para proteger o cidadão. E se tem uma ovelha desgarrada ali, né? Que age de maneira irregular, ela sai mais em destaque do que todos aqueles outros que trabalham certinho. Né? Mas da onde veio essa pessoa? Veio da sociedade, ou seja, é da própria sociedade. O policial, antes de ser policial, ele é um cidadão. Né? E de todos aqueles cidadãos que estão ali, alguns vão desvirtuar. E não é porque aqueles desvirtuaram que toda a polícia tem que ser manchada. Né? Então a gente jamais pode generalizar. Então acredite na polícia. A polícia tem pessoas maravilhosas, pessoas formidáveis.
durante a minha carreira toda, eu conheci centenas ou até milhares de policiais muito honestos, muito. A sua grande maioria, né? A sua grande maioria, porque não é à toa que é uma instituição que vai fazer 200 anos. Exatamente. Uma instituição que não fosse nesse calibre, não fosse nessa monta, ela não sobreviveria 200 anos. E a população não consegue ficar sem a polícia. Imagine se de repente saísse a notícia: não existe polícia militar. Imagina o caos que seria. Total. O crime estaria. Não, até os bandidos vão ficar tristes, poxa, não tem com quem brigar mais, entendeu? E quando me pergunta, né, um jovem me pergunta, muitas vezes já respondi essa pergunta: você me aconselha aí para a polícia? Eu falo, eu conhecendo a pessoa, eu falo sim. Sabe por quê? Porque a polícia precisa de pessoas como você, pessoas honestas, trabalhadoras. É isso que pessoas como você que eu tenho que incentivar aí. E se eu falo de contrato, falo, não vai não. Daí dá oportunidade para pessoas que não têm um caráter. E é uma profissão de vocação. Exatamente. A pessoa que é polícia, ele tem é vocacional. Não é, a gente sabe que no íntimo é vocacional, né? E tem que ter todos esses predicados, né, da personalidade da pessoa, porque também é o seguinte, a gente sabe que se a pessoa não tem esses predicados, ela não fica. Não fica. Não aguenta o repuxo, né? Apesar que hoje em dia o crime organizado, ele quer colocar os seus tentáculos. Sim, dentro em todos os setores. Todos. Na política, no judiciário. Não, ele colocou já. Tá? Então, se a gente não incentiva a pessoa boa a ocupar aquela função, vai ser ocupado por outro. Vai ser ocupado por outro. Meu pai conta uma história que é o seguinte: ele estava na viatura e daí, né, ele fazia lá a ronda dele lá e veio o motorista dele, se afastou por alguns dias, não sei qual motivo, não lembro agora, e veio um motorista novo. E é um cara quietão e tal, tudo bem. E é aquele sentimento, né? Você lida com as pessoas tanto que quando você vê a pessoa, você já bate alguma coisa. Ele não gostou muito, mas tinha que cumprir o trabalho, cumpriu lá uma semana e voltou para onde ele tinha que ir e veio o antigo motorista. Depois eles vieram saber que ele era do crime organizado, rouba banco. Ele estava infiltrado, entendeu? Era ele, a esposa trabalhava no banco e ele trabalhava na polícia. Entendeu? E eles foram pegos. Ainda bem. Foram pegos. Exatamente. Então, agora encerrando, o que eu sugiro às pessoas: participem do seu CONSEG, né? Na área de uma delegacia da sua região, da sua cidade, existe um CONSEG. Né? Aqui no estado de São Paulo nós temos mais de 900 CONSEGs ativos. Né? Então procure o CONSEG da sua região, vá lá, chame seus amigos, chame sua vizinhança, vá lá, participe, leve sugestões, leve críticas. Os policiais estão lá também para ouvir críticas, lógico que sempre respeitosas, né? Sugestões, críticas, tire dúvidas, participe do CONSEG, que é muito importante essa. E não esperar ter um problema, né? Exato. Fazer o preventivo. Chegar lá e falar para o policial, falar para todas as autoridades: olha, eu moro numa rua assim, o que dá para melhorar? Olha, a iluminação não está boa, tem uma árvore muito baixa que precisa de uma poda, tem uma toceira lá não sei aonde, o preventivo. Tudo isso é segurança pública. É segurança pública. É o preventivo que vai, porque também o criminoso, ele entende esses movimentos. Ele entende o lugar onde as pessoas estão ligadas no que está acontecendo e onde não está. Então, ali onde a gente né, tem a residência, eu tenho um hábito de, quando eu vejo, por exemplo, pelas câmeras um carro parado há muito tempo, eu vou lá e eu pergunto: o senhor está fazendo o que aqui? O senhor sabe que essa rua parece calma, mas aqui não é calmo não. E se o senhor ficar muito tempo aqui, daqui a pouco os moradores vão chamar a polícia, porque a gente não deixa o carro parado muito tempo. Então, se o senhor não quer ser abordado pela polícia, então acho melhor o senhor sair pela sua segurança. Eu falo assim mesmo. É a participação da sociedade. Não é? A Constituição fala que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Todos nós temos essa responsabilidade enquanto cidadãos. Exatamente.
Vamos fazer a nossa parte também, né? Fala para o pessoal quando que acontecem as reuniões do Conseg aqui em Ubatuba. Então, a reunião do Conseg, ela estava sempre na última terça-feira do mês. Acontece que, como eu disse, a gente passou a levar para as comunidades, daí a gente está adaptando também para a possibilidade daquela comunidade nos receber. Né? Então, às vezes, não é na terça, a gente só pode na quarta, porque o salão da igreja está disponível só na quarta. Entendi. A gente vai se adaptando. Então, a gente quebrou essa... Mas então a pessoa que, se ela quer se informar, ela tem algum telefone que ela vai ligar? Tem alguma coisa? Tem, a gente tem um e-mail do Conseg, inclusive se ela quiser passar alguma informação para a gente, né, sem se identificar, pode passar um e-mail, eu pego esse e-mail e repasso para o órgão responsável, né, sob sigilo. Também quando ela vier na reunião, se ela não quiser falar em público aquele problema que ela detectou, ela pode me chamar, né, que a gente chama o delegado, chama o comandante da guarda, uma coisa mais reservada. De forma reservada, ela passa as informações de forma anônima, isso aí é perfeitamente possível. Eu tenho um e-mail aqui, eu quero aproveitar e falar. Depois a gente vai colocar também na descrição do vídeo, mas é bom você falar. Tá, joia. Tá. É ubatuba@conseg.sp.gov.br. Legal, tá ótimo. Então, pode passar essas informações por e-mail, pode participar da reunião, tá? Legal. Falar em público ou falar em reservado, a gente está aberto para isso. É isso aí. Maravilha, obrigada novamente. Vamos agradecer também à Associação Comercial aqui de Ubatuba, que nos cedeu um espaço para fazermos o podcast. E vamos esperar que depois da saída desse podcast, os ubatubenses, vão lá na reunião com mais frequência. Tomara, então torcendo vai ser muito bom. A próxima reunião, só aproveitando a oportunidade, a próxima reunião vai ser dia 30. Agora esqueci o dia da semana, mas dia 30 agora de setembro. Às 19 horas, lá no Lázaro, na Escola Municipal do Lázaro. Tá, ok. Tem uma escola municipal lá, às 19 horas, dia 30. Legal. Então tá bom. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada a todos.